Estamos aqui às sextas-feiras para a oração, a prática da oração, sempre lançando fundamentos à santa palavra do Senhor, que a palavra é viva e ela é eficaz. Então, daqui a pouco vamos orar a Deus. A lista de oração está grande, nós temos muitas pessoas, muitos nomes, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas com as quais temos preocupação e oramos sempre pela vida delas. Já, em alguns instantes, mas antes, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nós temos um desafio, é um tratado da oração, é desdobrar as passagens bíblicas acerca da oração e assim seguirmos nesta jornada de transformação, nesta jornada de comunhão, jornada de poder, que é a vida de oração. Vidas transformadas, curadas, saradas, libertas em Cristo Jesus pelo poder da oração. Eu tenho grandes expectativas. O nosso ministério há de se tornar o ministério da palavra e da oração, especialmente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor. Você que está chegando, seja bem-vindo. Você que está aí em nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, fique conosco. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem, curtir, comentar e inscrever-se em nosso canal, para você se manter informado das mensagens que nós postarmos em nosso canal da internet, amém? Do YouTube, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, abra aí, por favor, a sua Bíblia, agora no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Vamos falar sobre a oração e o voto de Ana. Do Senhor, resposta soberana. Ana entra com a oração e com o seu voto. Deus entra com a resposta soberana. Vamos fazer a leitura. Estou entusiasmado. Toda honra, toda glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado aos nossos amados irmãos que estão aqui também trabalhando agora no nosso sistema de transmissão. Louvado seja o Senhor. Temos o presbítero Valdécio, chegou bem cedo. Temos o irmão Eliardo também contribuindo com a transmissão. Já nosso irmão Tiago Melo também, do nosso Ministério do Som, vai chegar para fazer a equalização dos nossos microfones, mesa. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela contribuição, pela vida de cada um. Nossas ovelhas amadas que estão conectadas agora, já compartilhando e curtindo esta mensagem, comentando para a glória do Senhor. Vamos dar enlevo, vamos dar crescimento a esta palavra. Ela precisa correr, irmãos, precisa correr. Essa é a hora, esse é o momento, esse é o tempo. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, andiamos. Let's go. 1 Samuel capítulo 1, versículos 8 a 11. A oração e o voto de Ana, do Senhor, resposta soberana. Diz a palavra do Senhor. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas, como diria o antigo pregador, irmã Laurinda, manda um abraço. Esse daí, meu Deus do céu. Vamos lá. Versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto, ela dedicou aquele menino para o Senhor. Pai amado e eterno, aqui estamos, Deus, diante da palavra que há de ser pregada.
tuas ovelhas, teu rebanho, teu povo, teus filhos estão agora ansiosos pela palavra, desejosos, coração ardente, com grande expectativa pela palavra e pela oração que se fará. E nós, Pai, sempre temos o coração absolutamente voltados para Ti. Queremos aprender com esta mulher, queremos colocar nossa vida à Tua disposição, as nossas orações feitas para o louvor da Tua glória. Ó Deus, ensina-nos a orar, ensina-nos, Pai, a falar e a orar segundo a Tua vontade, pois queremos viver, Pai, queremos viver um grande impacto da parte do Senhor em nossas vidas, um grande impacto, um impacto transformador. Queremos viver, Pai, algo tremendo, algo novo, algo grande, algo bíblico. A Tua palavra promete que viveríamos em novidade de espírito, avivamento, e é isto que clamamos, é isto que desejamos, é isto que queremos. Para o louvor da Tua glória oramos em nome de Jesus, segundo a Tua palavra, a Tua vontade. E o povo do Senhor, amada Igreja de Cristo, ovelhinhas amadas da fé, digam amém e amém. Família querida, santos de Deus, preciosos em Cristo Jesus, bem-vindos sejam todos, aqueles que estão chegando agora também. Fique conosco até o final, você será surpreendido pela palavra. Eu creio e declaro em nome de Jesus. O povo de Israel foi retirado do Egito depois de 420 anos, 30, de escravidão. O povo estava exausto, humilhado, cansado, fatigado, aflito, como que se tivesse esquecido no Egito, torturado, vilipendiado na sua fé. Mas aquele povo era resiliente. E então Deus ouviu o seu clamor e os tirou com mão poderosa. E então, no deserto de Sinai, Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Deus lhe deu leis, lhe deu estatuto, lhe deu diretrizes a que devessem obedecer, seguir parâmetros. Deus sempre conduz o seu povo por um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade. Deus é fiel, amados. Davi chega a dizer: ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque Deus está comigo. Ou seja, por mais que hajam lutas e provações, elas sempre existirão. A presença de Deus, a sua vontade, o seu querer, a sua diretriz, a sua inspiração, o seu agir, nos dá segurança, nos dá paz, nos dá força. E era isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Então o povo entra na terra prometida e chega o período dos juízes. Neste período o povo se mostrou absolutamente irrequieto, desobediente, indócil, falho, pecador, ingrato, porque Deus os havia colocado na terra que mana leite e mel, mas eles queriam viver as suas paixões, as suas carnalidades. Então o povo desobedecia, período em período o povo caía em pecados, vivia distante dos caminhos do Senhor. Olha, qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Então estabeleceu-se naquele período um tempo de caos e muitas dificuldades. Amado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado prometerá para você vida e há de pagar com a morte. O pecado vai prometer para você liberdade e vai te pagar com a escravidão. Ele te promete um sabor doce, mas será amargo mais que o fel.
Então nós precisamos estar atentos a essas propostas do maligno, a estas mentiras do maligno, que são escravizadoras. A pessoa, quando cai na sua carapuça, fica lá aprisionada, amados. E foi o que aconteceu com aquela geração. Então, toda aquela geração que nasceu na terra prometida já não conhecia Deus. Era uma nação sem direção. Era uma nação sem governo. Era uma nação distante da vontade do Senhor. Então, diante desse caos estabelecido, diante desse problema todo, louvado seja Deus. Irmã Pati, obrigado, querida. Quanto tempo, hein? Louvado seja Deus, fique conosco. Então, diante de todo esse caos que foi estabelecido na terra prometida, qual era a esperança para essa nação? Qual era a esperança? O que é que Deus iria fazer para mudar a história deste povo, para operar na vida deste povo? Então, quizá você pode hoje estar vivendo dramas, está vivendo um período confuso, é caos, são problemas, são momentos difíceis, e você, numa expectativa, clama a Deus, pede a Deus por socorro. O que é que vai ser a resposta de Deus? Então, a esperança veio a brotar na oração de uma mulher que buscava pela vontade de Deus. Uma mulher que estava amarga de espírito. Esta mulher era a figura do povo de Israel. Ela estava amarga de espírito. Ela estava em profunda aflição. Ela vivia um caos absoluto na sua vida. Mas ela orava a Deus. Ela buscava em Deus a vontade do Senhor. E na oração desta mulher, Ana, nós vemos Deus agir de uma forma que foge à lógica, vai além até das expectativas humanas. Se cumpre lá o que Paulo diz em Efésios: o Deus que opera infinitamente mais, o Deus que vai além, o Deus que surpreende, o Deus que faz aquilo que nós não sabemos, o Deus que age de forma misteriosa. São prerrogativas de Deus, são atributos de Deus. Deus faz coisas que os olhos humanos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, a carne não percebeu, nós não temos ideia, mas Deus está lá, amado, no mundo sobrenatural, agindo e operando para responder à oração de uma mulher que acreditava, apesar de todo o caos, apesar de toda a aflição, apesar de todas as dores, apesar de toda a humilhação, da queda, das afrontas, do vilipêndio. Era uma mulher estéril, que naquele contexto a esterilidade era considerada um desfavor, uma humilhação que Deus havia enviado. Naquele contexto, aquela mulher era desconsiderada, era humilhada, era marginalizada por ser estéril, era uma desfavorecida. Então, amados, o agir de Deus não está limitado. O agir de Deus é tremendo. O que as coisas precisam não são de lógica. O que as coisas precisam não são dos teus indicadores. Eu preciso dos indicadores para que eu tenha domínio das coisas. Amado, o que as coisas precisam é da graça de Deus. Você precisa de crer de todo o teu coração que aquele que começou uma boa obra vai completar. Você precisa crer de todo o teu coração de que não há impossíveis para aquele que crê.
Você precisa de crer de todo o coração de que quando nós estamos fracos, Ele nos faz forte. A palavra de Deus diz: não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra que é fiel. Então, amados, as coisas precisam da graça de Deus. E eu quero declarar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na tua vida. Onde abundou o pecado, a morte, onde abundou a decisão errada, onde os teus equívocos, os teus caminhos pecaminosos sobrepujaram, onde você se desviou da vontade de Deus, amado, a graça de Deus te alcançou, a graça de Deus te restaurou, a graça de Deus te traz de volta para o seio da casa do Pai, assim como Ele fez com o filho pródigo. O Espírito Santo convenceu do pecado, do juízo, da justiça, ele arrependido retornou para a casa do Pai. Que esta noite seja noite de restauração, seja noite de levante, seja noite de você ter certeza de que Deus ouviu a tua oração, porque Ele está fazendo uma obra. Foi Ele quem colocou o desejo no teu coração, foi Ele. Então Deus ouviu a oração daquela mulher, viu a aflição do seu coração. Note que Ana vivia num contexto espiritualmente gelado, frio, distante do Senhor. Aquela geração era totalmente secularizada, mundanizada, libertina, pecaminosa. Aquela mulher debaixo de opressão, ela era oprimida enquanto esposa, porque ela dividia o seu marido com outra mulher, que era bígamo. Ela era oprimida enquanto mulher, porque era estéril, e a sociedade lhe oprimia, lhe afrontava. Ela era oprimida na sua fé, porque a sua rival, enquanto subiam para adorar ao Senhor, a sua rival, nós vamos ler o texto, ela a humilhava. Eu tenho filhos e você não tem. Sabe, amado, você pode estar nesse quadro, mas eu vou lhe dizer, o Deus a quem nós servimos é poderoso para, de forma sobrenatural, responder orações. Ele é poderoso. Então veja o versículo 2, 6 e 7 de 1 Samuel, diz que tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e ela não comia. Veja, amado, que terrível esse quadro. Talvez você esteja se identificando, diz: pastor, olha quantas vezes eu estou indo para a igreja, e às vezes dentro do carro é uma briga alhada, é um inferno. Pastor, às vezes a gente até se agride dentro do carro, é uma acusação, problemas, sabe? E isto a caminho da igreja, o que é muito triste. A pessoa como rival fala coisas para provocar, fala coisas para te tirar do sério, fala coisas, sabe, para desestruturar, para tirar a paz. Isso é muito triste. Então, amado, hoje é o dia de veres mudança na tua vida. Então ouça, Deus se opõe a esse espírito orgulhoso de Penina, até mesmo de Eucana. Ana, por que você chora? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Sabe? A insensibilidade de um homem que não vê o coração da sua mulher, que não vê a fragilidade da sua mulher, não pensa nos desejos que ela tem e só lhe sabe pisar e maltratar. Então Deus se opõe ao orgulhoso, Deus se opõe a isso, amado, mas Ele há de exaltar os humildes.
Ele há de exaltar aqueles que se humilham perante a sua poderosa mão, aqueles que se colocam diante dele em oração, em louvor, em obediência, assim como Ana, que manteve o seu foco e a sua alegria em Deus. A alegria, o foco de Ana não era propriamente dito a Samuel que viria, o filho que viria nascer, ou Eucana, o marido, ou qualquer coisa que fosse. O foco principal desta mulher era honrar a Deus, era fazer a vontade de Deus, era buscar o Senhor. E antes de qualquer coisa ou qualquer pessoa, amado, Deus tem que ter o primeiro lugar em nossos corações. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode ter o coração na igreja e no mundo ao mesmo tempo. Você não pode ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Você não pode ter a tua esposa em casa e outra na rua. Você não pode chegar na igreja, levantar a mãozinha para o céu, saiu da igreja, é lobo. Não pode, amado. Seja a vossa palavra sim, sim e não, não. Muitos no último dia irão chorar e ranger os dentes, e ouvirão: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Tem gente que faz guerra contra a obra de Deus, tem gente que faz guerra contra os líderes espirituais, tem gente que faz guerra contra um irmão ou uma irmã na igreja, simplesmente porque não vai com a cara dele ou com a cara dela. Tem gente que faz guerra com todo mundo, sabe? E Tiago diz: de onde procedem as vossas guerras, as vossas contendas, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então ele disse: as vossas orações não são atendidas, por causa da carnalidade, por causa do orgulho, por causa da soberba, porque você colocou coisas como prioridade antes de Deus, e isso tirou de você a capacidade de discernimento, tirou de você a capacidade de percepção bíblica, espiritual. Era o que Eucana vivia. Ele não tinha percepção da vida da sua própria esposa. Era o que Penina vivia, tratando Ana como sua rival. Era o que o próprio sacerdote Eli também viveu, que julgou Ana como se fosse uma embriagada, filha de Belial. Então, amado, Ana manteve o seu foco em Deus. E veja o versículo 12 ao versículo 20, diz a palavra do Senhor: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Você veja, amado, o cara lá, ao invés de estar no espírito, sabe, servindo ao Senhor no espírito, ele estava observando Ana na carne, e julgou carnalmente. Isso é muito normal, isso acontece muito dentro das igrejas, mas que em nossas vidas, em nome de Jesus, nós vamos combater isso. Aí ele diz, olha o que Eli falou para ela. A mulher estava lá amargurada, aflita, entristecida, tribulada, orando, buscando o Senhor na casa do Senhor. Ao invés de ter amparo, ao invés de ter abrigo, segurança, olha o que o sacerdote falou. Ele diz: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Oh, amado, derrame a tua alma aí perante o Senhor, amado. Ele conhece o teu coração, Ele não vai julgar você como se fosse filho de Belial, um embriagado, um devasso, um pecador. Não, Ele conhece teu coração. Aí diz: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Filho de Belial é uma pessoa mundana que não está nem aí para a obra do Senhor. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora.
Então lhe respondeu Eli, vai-te, era para ter pedido desculpas, né? Então respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Louvado seja o Senhor. Levantaram-se de madrugada, adoraram o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com ela, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor eu o pedi. Louvado seja o nome de Jesus. Amado, isto é simplesmente maravilhoso, amado. Isto é maravilhoso. Deus, só Deus, amado, é poderoso para responder orações e ainda te surpreender. Ele é poderoso, amado. Ele é poderoso. Esta mulher que estava amargurada de espírito, estava lá, os seus lábios se moviam, não saía som nenhum, ela falava com o coração. Amado, mais vale você ter coração sem palavras do que palavras sem coração. E diz que Deus ouviu, apesar de não sair som da boca, Deus ouviu aquele clamor, Deus se lembrou dela, e diz que esta mulher concebeu e teve um filho. Louvado seja o Senhor. Ela chorou com amargura em Siló e cantou de alegria em Ramá. Quizá esta noite você esteja no Siló, o Siló da amargura. Quizá você esteja hoje no Siló da condenação dos homens, dos preconceitos, dos julgamentos equivocados. Quizá você esteja sendo posto contra a parede, achacado e humilhado de todas as formas. Quizá você esteja limitado, de mãos amarradas, atadas, com problemas, oprimido pela sociedade, oprimido por forças externas, internas, aflito, problemas emocionais, problemas da ordem de saúde, financeiros, enfim, amado, familiares, diversos tipos de problemas que você esteja vivendo hoje. O inimigo lá furioso de todos os lados, o problema se levanta. Amado, eu vou lhe dizer, apesar de qualquer tragédia, qualquer mal, qualquer problema, creia, Deus está trabalhando. Os propósitos de Deus hão de exaltar os humildes. Os propósitos de Deus hão de se lembrar daqueles que a Ele oram com fé, aqueles que se põem diante dEle em oração e fé, aqueles que se põem em busca do Senhor, focalizando o Senhor, focalizando Deus, focalizando a obra do Senhor. Eucana não se importou, amado, não se desencorajou pelas armadilhas de Penina, pelas humilhações de Penina. Não, Ana não se desestabilizou pela insensibilidade de seu marido Eucana, que não conseguia olhar além do que um palmo à frente da cara. Não, amados, Ana não se desencorajou por causa do pré-julgamento equivocado do sacerdote Eli, porque esta mulher sabia em quem ela cria, esta mulher sabia o Deus a quem ela servia, esta mulher estava focalizada no Senhor. E então, depois de todos os dramas que o povo de Israel viveu naquele período de Juízes, em que não havia ordem, e só havia caos, pecado, derrota, em que as pessoas viviam oprimidas e se perguntando: da onde virá o socorro? Da onde virá a esperança? A esperança veio de uma mulher atribulada, julgada, humilhada, aflita, atribulada, amargurada, mas era uma mulher de oração. Era uma mulher que dobrava os seus joelhos para buscar o Senhor. A esperança veio daquela mulher que ninguém dava nada por ela, nem mesmo o sacerdote. Aquela mulher foi instrumento de Deus para orar ao Senhor com fé, para acreditar no poder do Deus que responde orações, para acreditar, aquela mulher que acreditava no Deus que sonda, esquadrinha os corações.
Aquela mulher não desistiu, aquela mulher perseverou, ela buscou, ela orou, ela clamou, ela chorou abundantemente diante do Senhor, e diz que Deus se lembrou dela. Deus se lembrou dela. Esta é a noite, amado, dessa expressão fazer sentido na tua vida. Quando você fizer novamente esse exame médico e ele estiver curado em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, que esta noite essa expressão faça sentido na tua vida. Quando esta depressão cair por terra e a alegria retornar para a tua alma, que esta noite essa expressão faça sentido para a tua vida. Quando toda aflição for dissipada, quando toda tristeza for acabada, destruída, quando toda incredulidade for derrotada no teu coração, e a despeito de todo o caos que você possa estar vivendo, o teu coração resgate o espírito da fé em Cristo Jesus, amado. Esse gigante da fé levante-se novamente em teu coração, seja despertado aí um valente da fé na tua vida, alguém que diga como Ana: Senhor, 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 está aqui, Senhor. Estou aqui para te honrar, estou aqui para cumprir os meus votos diante do Senhor. Então, ovelhinha amada, creia que em nome de Jesus, apesar de todas as dores que Ana passou, ela perseverou. Versículos de 1 a 10, o coração daquela mulher estava triste, mas ao ponto dela abandonar o banquete que estava sendo dado para ir até o tabernáculo orar. Ela foi lá suplicar a Deus, porque ela sabia em que ela acreditava. Versículos 11 a 19. Então, amado, Deus trabalhou. Ana foi abençoada de maneira extremamente poderosa, especial, de forma extraordinária. Aquela mulher humilhada, filipendiada, aflita e amargurada, se tornou instrumento de livramento para todo Israel. Portanto, amado, amada, ovelha, Deus não é indiferente à nossa dor. Deus não é indiferente às nossas aflições. Deus não é indiferente às lágrimas que rolam no nosso rosto. Não, Ele não é indiferente. Pelo contrário, Ele é o amigo para as horas escuras. Ele é a segurança para a hora de tempestade. Ele é o Pai de amor bondoso que estende as suas mãos para segurar-te quando você se sente instável na vida. Ele é a nossa segurança, para a glória de Deus. Então Deus respondeu, ela concebeu, deu à luz a Samuel, devolveu ao Senhor, porque do Senhor o pediu. E no capítulo 2, versículo 4 a 10, diz assim a palavra, estamos chegando ao final: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá, faz descer a sepultura e também faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta do pó, levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Louvado seja o Senhor. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles o Senhor, julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amado, a minha pergunta é: do lado de quem você está? Do lado de quem você está? Você tem estado do lado do Senhor? Você tem buscado o Senhor com o coração íntegro? Você tem buscado o Senhor com o coração limpo? Você tem feito a obra de Deus com o coração limpo? Você, pastor que me ouve,
pastores que me ouvem, não sei qual é a denominação que você serve, mas você tem subido no altar de Deus com integridade, você tem subido ao altar de Deus com pureza de coração, você tem subido ao altar de Deus limpo de coração, você tem feito a obra de Deus limpo de coração. Chefe de família, mulher de Deus, filhos, pais, profissional liberal, homem, mulher, filhos, jovem, ouça a voz de Deus. De que lado você está? Não brinque com a tua alma, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com as coisas do Senhor, não brinque. Aquela mulher desprezada se tornou um instrumento de livramento para Israel. Aquela mulher humilhada e desprezada era o instrumento que Deus iria usar para abençoar o Israel através do nascimento de Samuel, último juiz e profeta nacional. Então, ovelha amada, Ana nos ensina a conservar o coração guardado e humilde diante do Senhor. Guardado e humilde diante do Senhor. O livramento do Senhor em resposta à oração humilde de Ana era um prenúncio do que ele iria fazer com a nação quando o povo se voltasse para ele. Ou seja, Ana humilde e buscando a Deus em oração era um símbolo do Israel humilde que buscaria a Deus em oração e por Deus seria curado. Quando ele diz em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas transgressões, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que esta mulher seja um símbolo do que Deus está fazendo em tua vida. Coração humilde, coração guardado, coração derramado. Aquela mulher estava derramando o seu coração diante do Senhor. E que nesta noite você o derrame perante Deus. Esta noite você derrame perante Deus. Mesmo que o mundo esteja vivendo um período de opressão espiritual, guerra contra a família, uma cultura secular cada vez mais depravada e contra Deus, a despeito de tudo isso, o povo de Deus é chamado para a oração. A despeito de tudo isso, de toda a secularização, de todo cancelamento aos valores e princípios cristãos e da ética cristã, a despeito de toda a apostasia que temos visto no mundo, nós somos chamados a permanecermos firmes em oração. Nós somos chamados a conservar os nossos corações guardados e humildes e servindo ao Senhor, porque Ele é o Deus que exalta e abate. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ana entrou com oração, com o voto, com a humildade, com a busca à vontade do Senhor. E Deus com uma resposta soberana, porque o milagre veio de onde ninguém esperava. A resposta veio de onde ninguém esperava. Ninguém esperava que uma mulher aflita, atribulada, amargurada, ofendida, vilipendiada, ninguém esperava que aquela pequena Ana fosse se tornar uma das grandes mães do Antigo Testamento, uma das grandes mulheres da história de Israel. Alguém que manteve-se firme aos pés do Senhor e buscou em Deus a sua resposta. Alguém que perseverou na fé em espírito de oração. Este é você? É você, homem de Deus? É você, mulher de Deus? Esse é o lado que você está? Ao lado de Deus? Esse é o lado que você está? Então espere grandes coisas do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos orar esta noite. Irmã Luzia vai operar as vistas, está diabética. Irmã Francisca Beninca está com caroço no seio.
Irmã Angélica Campos, passou muito mal hoje, com pressão alta. Senhora Dulce, doença grave no pâncreas, aguardando cirurgia. Maria Isabel Uchoa, paralisia facial nas pernas. Alci Bernardo, guardando transplante. Vanessa Mergalzo, a cadeira de rodas, saúde frágil. Irmã Neuza, saúde também fragilizada, problemas psicossomáticos. Cláudia de Souza Sacrado irá retirar a mama. Márcia Helena da Silva tratando câncer agressivo. Pâmela Juliana também fazendo tratamento de câncer. Michele da Silva Machado vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma nova cirurgia para a limpeza, retirada total do câncer, em nome de Jesus. Cris Bernardo tem passado por um drama familiar, sua filha partiu para o seio de Abraão, ela luta por justiça e está nas mãos do Senhor. Esse coração seja consolado em nome de Jesus, que haja justiça em Cristo Jesus, que a mão de Deus opere. Marcos, estado depressivo, restauração emocional. Irmã Maria do Socorro Linhares está internada novamente com diverticulite. Nossa amada diaconisa, oramos por ela já, voltou a ficar internada. Vamos continuar orando que ela fique totalmente sarada, restaurada, sua saúde, suas emoções, sua família, suas finanças, seja um período de total restauração, em nome de Jesus. E oração pelo nosso ministério, as obras que temos feito em Itaipu são altíssimas, altíssimas. O Senhor Deus, em sua soberania, levantou uma família de forma especial que tem patrocinado a obra da casa do Senhor. Que Deus dê toda a provisão para esta casa, para esta família. Que Deus surpreenda, abra as janelas dos céus. Você que me ouve aí, empresário, profissional liberal, executivo, por favor, faça a tua sementeira em prol dessa obra também. Faça a tua sementeira, entre lá no nosso canal, ou então no Instagram, Bispo _Amado, você vai encontrar meu It's Move, lá tem a conta da igreja. Faça a tua sementeira em nome de Jesus. Você que é empresário e tem a possibilidade de semear direto do CNPJ, que sabe você faça um voto a Deus durante 1 ano, 2 ou 3 anos, direto do CNPJ da sua empresa, você semear para a igreja. Muitos e grandes homens de Deus fizeram isso, se tornaram muito grandes para a glória do Senhor. Você que é empresário, é dono de uma empresa e pode fazê-lo, tem esta alçada para fazê-lo, sabe, você semeie direto da sua empresa para nosso ministério. Eu tenho certeza que você não vai perder dinheiro, você vai estar semeando na casa do Senhor. Faça isso, amado, abençoe a obra de Deus. Estamos chegando no final do ano, estamos no final do ano. Faça aí um voto diferente, algo maior, algo surpreendente, para abençoar a obra de Deus. Nós temos um sonho. Há muitos anos eu tenho esse sonho. Deus também testificou no coração desta família amada que tem patrocinado essas obras, que ao lado de cada igreja que nós abrimos, nós vamos abrir uma escola. O lema da nossa igreja é ser uma igreja missionária e educadora. Nós vamos, em nome de Jesus, abençoar a vida espiritual e a educação das nossas crianças e jovens para a glória do Senhor. É um sonho e eu creio que Deus é fiel para nos surpreender, que saindo esse ano com um grande milagre. Pai amado e eterno, ó Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas, a vida de cada ovelhinha, Pai. Pai, há pessoas que estão orando agora, que estão sofrendo muito. Pessoas que estão no leito de hospital, sem saúde, sem poder se locomover, sem poder andar. Pessoas que estão sentindo dores à base de morfina. Pessoas que estão tomando remédios, doenças crônicas. Pessoas que estão sofrendo, Pai, de hospital em hospital, de emergência em emergência. Muitos medicamentos por dia. Sistema orgânico, imunológico fragilizado, saúde abalada.
Pai, pessoas que estão, por outro lado, como própria Ana, amarguradas, pessoas amarguradas de espírito, estado depressivo, desencorajadas, desanimadas, desesperançadas, pessoas que não conseguem mais acreditar num amanhã melhor, não conseguem acreditar no ser humano, não conseguem acreditar em si mesmas, pessoas que foram humilhadas, execradas, pessoas que foram traídas, pessoas que depositaram a sua confiança 10, 15, 20, 25, 30, 40 anos num relacionamento e foram traídas, foram desquitadas, foram jogadas para fora como uma fralda descartável. Pai, pessoas que estão sofrendo, porque depois de anos e anos de trabalho, foram demitidas, sem nem um oi, sem nem um bolinho, nada, simplesmente jogadas de fora, para escanteio, Pai. Pessoas que estão feridas, machucadas, pessoas que estão passando por divórcio, pessoas que viram, Pai, um ente querido falecer, estão enlutadas, pais que enterraram seus filhos, Pai, ou até filhos que perderam pais e estão enlutados, pessoas que estão tristes, enlutadas, há uma nuvem escura, cinza à sua volta. Oh Pai, misericórdia dessas pessoas sofredoras, pessoas que estão desempregadas há 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, pessoas que têm vivido de bico todos os meses, Pai, são dificuldades financeiras, dependem de cesta básica para comer feijão e arroz e ovo, pessoas que não têm dinheiro, oh Pai, para um lazer, pessoas que não têm condições de honrar as contas, Pai, pessoas que estão vivendo humilhação, dependendo, ó Pai, de viver de favor na casa de alguém. Pai amado, pessoas que sofrem pelo desemprego, sofrem pela humilhação familiar, sofrem pela humilhação social, pessoas que têm sofrido, ó Pai, dentro do seu contexto familiar, porque são cristãs e estão desempregadas, são cristãs e têm sido vilipendiadas na sua fé por um membro da família incrédulo. Senhor, são tantas as coisas que levam o ser humano a ser jogado por terra, são tantas as forças que tentam derrubar as pessoas, tentam roubar as suas esperanças, acabar com os seus sonhos. São tantas e tantas as forças contrárias à guerra espiritual que tentam tirar o brilho e a alegria e o sonho das pessoas. Mas Pai, tudo isso diante do Senhor não é nada, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Portanto, ó Pai, nós queremos nesta noite aprender com Ana a focalizar os nossos olhos em Ti, Pai. Nós queremos aprender com Ana a colocar, Pai, os nossos votos, nossa esperança, nossos olhos, nosso foco em Ti, Senhor, porque Tu és Pai, Tu és amor, Tu és poderoso, Tu és amigo fiel, Tu és protetor, Tu és, Pai, com aquele que tem coração humilde. Senhor, Tu conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Então, Pai, nós queremos nesta noite em oração dizer que nós somos mais por Ti, Senhor. Nós somos mais o Senhor. Nós somos mais o Senhor. Pai, as pessoas aí fora focalizam no drama, criam um pedestal para a sua dor, assim como Noemi, quando disse: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Aquela mulher pegou a sua amargura e colocou num pedestal. Pai, que nós não façamos isso jamais,
Quem tem que estar no nosso pedestal é a fé, é o Senhor, é a esperança em Cristo Jesus, Pai. Nós não fomos chamados para ficarmos nos fazendo de vítimas. Nós não fomos chamados para aceitar que o mundo nos chame de vítimas. Nós não fomos chamados para aceitar, Pai, que a vida é uma vida triste, derrotada, é uma vida, sabe, sei lá o quê. Não, não. Por mais que hajam dores, lutas, aflições, vilipêndios e problemas, há um Deus soberano sobre todas as coisas, há um Deus que age onde nós não enxergamos, há um Deus que é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um Deus que é poderoso para responder orações melhor do que o que nós pedimos. Há um Deus que é soberano e vê todas as coisas, assim como viu a aflição e o coração de Ana, mesmo quando o sacerdote Eli não viu, mesmo quando Eucana, seu marido, não enxergou, mesmo quando Penina rivalizava, vilipendiava e execrava aquela mulher, mesmo quando a sociedade a pisoteava sem piedade, mas Deus viu a aflição e ouviu a oração e exaltou aquela mulher e colocou o nome de Ana marcado na história de Israel como uma grande mulher de Deus, como uma mulher que é símbolo da oração da esperança, uma mulher que é símbolo da oração da fé, uma mulher que honra os seus votos para com o Senhor. Porque quando a nação estava desencaminhada, quando a nação estava perdida em seus pecados, em sua desordem, Ana foi levantada das aflições, Ana foi levantada da amargura, Ana foi levantada de todas as forças que eram contrárias para fazer uma oração de fé e ser ouvida pelo Senhor, e ser vista pelos olhos do Eterno, e ser atendida com o filho Samuel, que seria o último juiz e sacerdote daquela nação, o qual ungiria Davi, rei de Israel, aquele que era segundo o coração de Deus, de onde descendia a linhagem do Messias. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu surpreendes. A Tua obra é tremenda, foge toda lógica. A Tua obra está acima da nossa capacidade de raciocínio, está acima da nossa capacidade de entendimento, Pai. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bem-aventurado aquele que faz do Senhor o seu braço forte. Bem-aventurados são aqueles que buscam em Deus o seu alto refúgio. Bem-aventurado aquele que faz do Onipotente o seu esconderijo. Aqueles que dizem ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as suas asas, e sobre a seu braço estarás seguro, porque a sua verdade é pavês e é escudo, e Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e da seta maligna que voa ao meio-dia. 1000 ao teu lado cairão, 10.000 serão abatidos, e tu não serás atingido. Senhor, eu creio que Tu és um Deus que sacia Teu povo com longevidade, com a salvação, com a soltéria, com a graça. O que a igreja precisa é da graça, o que o Teu povo precisa é da graça. Onde abundou o pecado, onde abundou a humilhação, onde abundou o mundo, a graça de Deus superabundou. A graça, Pai, a graça que capacitou Ana, mesmo a despeito de todo sofrimento, mesmo a despeito de toda humilhação, mesmo a despeito de todo vilipêndio, porque nós não podemos negar que o sofrimento existe, nós não podemos negar que a dor existe, nós não podemos negar que o mundo
se levanta ferozmente contra nós, a cultura secular é cada vez mais apóstata, o mundo cada vez mais persegue o cristão, e isso é o caminho que a sociedade está tomando. Entretanto, a graça de Deus é quanto basta. A graça de Deus nos fortalece em nossa fraqueza. A graça de Deus nos faz fortes. A graça de Deus supre as nossas necessidades. A graça de Deus traz lenitivo para a nossa alma. A graça de Deus é superabundante sobre todo o pecado, sobre todas as trevas, sobre todo espírito de morte, porque o nosso Deus é Deus de vida. O nosso Deus é Deus poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos, de tudo quanto nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Portanto, Senhor, nesta hora, nós queremos em oração entrar nessa batalha, nós queremos em oração dar as mãos para aquele que está aflito, inseguro, entristecido, amargurado, abatido, aquele que foi vilipendiado, aquele que está esquecido, aquele que está no leito de hospital, aquele que está, Senhor, vivendo um drama na sua vida. Nós queremos, como igreja de Jesus, nos levantar no espírito e fé que Ana teve, porque ela sabia em quem ela acreditava, e nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Tu és o autor e consumador da fé. Nós sabemos que Tu és o Jeová Jiré, o Deus que tudo provê. Nós sabemos que Tu és o Senhor de senhores e o Rei de reis. Nós sabemos, Pai, que Tu és o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que Tu és o Alfa e és o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Sim, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é a resposta certa, é a última instância, Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu antes, deu a sua vida por amor de nós. Quem? Será a morte, a angústia, a tribulação, os problemas? Não! Ainda que sejamos como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Então nós queremos focalizar em Ti, Senhor. Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, assim como aos Hebreus disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos colocar os nossos olhos em Ti, Senhor. Chega de dar ouvidos a Satanás, chega de dar ouvidos à carne, chega de dar ouvidos à incredulidade, chega de dar ouvidos ao mundo, chega! É hora de dar ouvidos à fé, é hora de dar ouvidos a Deus, a Sua palavra, é hora de colocar os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, é hora de se lançar aos pés do Senhor, ainda que com amargura de espírito e derramando lágrimas, como Ana o fez, mas derrame-se. Não tenha medo de chorar, não tenha vergonha de chorar, de se derramar perante o Senhor. Derrame mesmo a alma perante o Senhor. Derrame perante o Senhor. Ele esquadrinha, ele sonda. Mas vale um coração cheio de fé do que palavras sem coração. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Colocamos-nos diante de Ti e pedimos, Pai, por todas essas pessoas, essas ovelhinhas. Ó Senhor, todos nós como pequeninos, os pequeninos do Senhor. Pai, toma-nos em Tuas mãos. Tuas mãos são poderosas. Toma-nos, Pai, em Tuas mãos. Tuas mãos são fortes. Tuas mãos são tremendas, Pai. Tuas mãos nos dão segurança, Pai, nos dão paz. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo transborde no coração das pessoas que agora estão orando, Pai. Pessoas que estão derramando suas lágrimas e orando, mas estão orando com o propósito de honrar e glorificar a Deus. Estão orando com o propósito de verem questões transformadas, Pai. O poder de Deus intervindo, meu Pai. Ó Senhor amado, usa cada um de nós, Pai. Senhor, usa o nosso ministério, Pai. Usa o nosso ministério, Senhor. Usa, Pai, levanta obreiros nesta casa, Pai. Nós queremos, Pai, montar aqui uma escala de visitação
e adentrar os leitos de hospital do Rio de Janeiro, do Brasil, de onde o Senhor quiser, Pai, nos levar, entrar nos hospitais, nos funerais, em todos os lugares, Pai, nos presídios, lares, famílias, Pai, comunidade, todos os lugares em que as pessoas estão sofrendo, estão tristes, Pai. Queremos colocar gente em todos esses lugares, Pai, para levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de libertação, que é o Evangelho de Jesus, o poder de Deus para a salvação, Pai. Queremos montar uma escala de oração, 24 horas de oração em nosso ministério, Pai. Todos os dias, todas as horas, pessoas revezando e orando 24 horas, Pai. Queremos montar, Pai, um ministério de oração e intercessão grandioso, Pai. Levanta, Pai, levanta obreiros, famílias, Pai. Levanta colaboradores e patrocinadores, Pai. Nós queremos terminar as nossas obras em Itaipu, Pai, que as despesas são muito altas, Pai, são muito caras, Pai. Ainda depois tem acabamento, tem bancos, tem instrumento, coisas caríssimas, Senhor. Queremos construir uma escola, Pai, ao lado dessa igreja, desse templo, e depois queremos comprar aqui na Tijuca também, e construir uma escola aqui na Tijuca também. Pai, os desafios são altos, os sonhos são grandes, mas nós cremos que Tu és maior. Tu pode nos surpreender, Pai. Tu pode nos surpreender. Senhor, Tu conheces os nossos corações, o nosso clamor, e nós colocamos diante de Ti, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor. Há pessoas que estão ouvindo agora, Pai. Pessoas que vão ouvir depois desse vídeo, essa gravação, que tem condições, Pai, de abençoar a Tua casa. Pai, inclina os corações, levanta pessoas, Pai. Sejam profissionais liberais, empresários, executivos, famílias comuns em grande número. Levanta pessoas, Pai. Cada um com amor no seu coração. E assim, Paizinho, nós chegamos ao final desta reunião, Pai. Declarando, por fim, uma vez mais, sobre a vida da irmã Luzia, que vai operar e está com diabetes, a Francisca Benin, caroço no seio, Angélica Campos, pressão alta, Senhora Dulce, problema no pâncreas, Marlis Uchoa, paralisias e fazendo exames, Alcir Bernardo, aguardando transplante de rins, Vanessa Belgauso, cadeira de rodas, fragilidade na saúde, Neuza Maria, de igual forma, fragilidade na saúde, doenças psicossomáticas, Cláudia de Souza Sacrado, retirar mama, câncer, Maria Helena da Silva Pâmela, também tratamento de câncer, as duas, Juliana Santiago, também tratamento de câncer, Michele da Silva Machado, também vai operar câncer, Cris Bernardo, família seja consolada, a mão de Deus guiando toda a justiça nesta casa, Marcos, estado depressivo, seja curado, e muitos outros nomes, Pai, que estão aqui e nós colocamos diante do Senhor em oração. Aqueles que pediram aí, estão orando, buscando questões que nós não sabemos, mas Tu sabes, Senhor. Colocamos diante do Senhor, que és poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amada família da graça de Deus, povo santo, povo amado, mais que vencedores em Cristo Jesus, ministros de uma nova aliança, guerreiros de Deus, ministros de oração, homens e mulheres de fé, pessoas cheias do Espírito Santo, povo feliz, povo amado, povo alegre, povo bendito do Senhor, sal da terra, luz do mundo, povo que é carta de Cristo. Louvado seja Deus. Você tem uma noite abençoada, você tem uma noite feliz, uma noite revigorante. Ao deitar a tua cabeça ao travesseiro, você logo pegue no sono, porque o Senhor nos defende. Você tem um sono revigorante, amado. Você possa chegar ao estágio mais profundo do sono e sonhar com bênçãos de Deus na tua vida. Você possa ter um final de semana feliz, um final de semana gratificante, um final de semana revigorante,
cheio de bênção, cheio da glória do Senhor. Domingo, eu faço o convite para você, esteja conosco aqui na Rua General Roca, 340, Tijuca, Praça Sans Pena. Venha estar conosco. Talvez você que nunca veio, faça-nos uma visita. Venha conhecer esse lugar, que é lugar de família, lugar de comunhão, lugar de amor em Cristo Jesus. O ambiente na nossa igreja é um ambiente saudável, um ambiente familiar. Nós não temos aqui ambiente carnal, não nos olhamos na carne. Não, nós temos um ambiente de amor em Cristo Jesus. Venha estar conosco. General Roca 340, Galeria Tijuca, próximo à Praça Sans Pena, domingo às 9 horas da manhã. Chegue antes para ter comunhão com os irmãos e 9 horas on time darmos início ao nosso culto. Amém? Eu aguardo por você para a glória do Senhor. E em nome de Jesus, Deus permita-nos logo, em breve, estarmos também reunidos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, em Itaipu, região oceânica de Niterói. Amém? Então, aguardo você, ser um abençoado, receba o meu abraço, meu carinho, beijo, ósculo santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz, amada igreja, amor e misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro a todos os irmãos que somos o que somos pela graça de Deus. Amém.